Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade. Eu quero iniciar essa tarde compartilhando uma notícia que eu fiquei muito feliz, presidente. Na última sessão nossa, teve uma decisão do STJ acerca da questão dos animais em condomínio, e eu quero compartilhar aqui. O Superior Tribunal de Justiça decidiu na terça-feira, dia 14, que os condomínios não podem restringir de forma genérica que moradores tenham animais domésticos de estimação como cães e gatos em apartamentos. Pelo entendimento da terceira turma do tribunal, que julgou um caso sobre o tema, as convenções só podem fazer restrição quando os bichos apresentarem risco à segurança, à higiene ou à saúde dos demais moradores. E eu fico muito feliz, não apenas eu como parlamentar, mas por essa Casa Legislativa, porque nós aprovamos um projeto aqui, da minha autoria, que completou semana passada 2 anos de aprovação, que previa exatamente isso, 2 anos antes desse entendimento em relação ao STJ, que agora está pacificando esse assunto. E naquele momento, existiam algumas correntes, os vereadores aqui entenderam, o prefeito Napoleão teve um ato muito importante de ter sancionado esse projeto, e agora, 2 anos depois, tinha explicado, inclusive, que mais de 70 municípios, vereador César, assim, mais de 70 municípios pegaram a nossa legislação aqui, implementaram, vários vereadores do Brasil que ligaram para o nosso gabinete, a gente forneceu, e agora o STJ dá decisão exatamente em cima do texto da nossa legislação. Então, eu acho que isso é um motivo de orgulho não apenas para mim, mas para essa Casa Legislativa, lembrando que todos os vereadores votaram de forma favorável e que mostra a capacidade que a gente tem aqui na cidade, sim, de fazer diferença e de pensar à frente na política. Tinha uma indicação também da reforma administrativa ligada à parte da cultura, fui procurado por alguns artistas, fiz uma indicação, já conversei agora com o Rodrigo, com o prefeito também, eles estavam um pouco receosos em relação a alguns temas, a mudança de fundação para a secretaria, e pedi aqui que seja feita uma conversa dialogada, vereador Alexandre Matias, com mais calma, e isso vai ser atendido. Acerca desses movimentos que nós tivemos ontem, eu queria fazer aqui uma fala, um registro especial, e após ela, passar um trabalho que a gente foi cobrir na Universidade Federal de Santa Catarina, acerca de uma pesquisa muito importante e muito interessante para a gente dar a verdadeira dimensão daquilo que está acontecendo. Mas eu queria aqui quero parabenizar os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina, do Instituto Federal Catarinense, pela manifestação pacífica, propositiva e legítima que fizeram. Eu quero dizer a esses alunos que vocês têm a minha admiração. Vocês foram vítimas da rotulação, da generalização e da injustiça. Vocês foram taxados de maconheiros, de comunistas, de vagabundos, por pessoas que compartilharam fake news no lugar de irem, como eu fiz lá, dialogar com vocês, conhecer os seus projetos e as suas pesquisas. Assim, uma tentativa de instrumentalização e apropriação da esquerda, principalmente com todo respeito do PT, de gente que inclusive destruiu o país. Mas isso não tira a legitimidade do ato, do movimento e do intuito, da luta por uma educação pública de qualidade. É mais que contingenciamento, são cortes perigosos nos gastos discricionários, nas bolsas e pesquisas científicas. Tenho orgulho de ser professor, de ser vereador mais jovem desse parlamento, e sei da minha responsabilidade. Eu lamento profundamente a tentativa de diminuição da realidade entre petismo e bolsonarismo. Eu fui apelidado de coxinha em 2015 por ter ido às ruas contra os cortes do governo da Dilma. Eu pago até hoje o preço político partidário por ter confrontado a minha sigla nas discussões da educação nessa cidade. Eu prefiro o risco dos rótulos que a certeza da omissão. Então, jovens, tenham ideias acima de partidos, de lados, de governos. Enfrentem a realidade com livros, cadernos, lápis e jalecos. E não percam o protagonismo da história. Parabéns aos acadêmicos que de verdade foram à rua para defender, sim e somente, a educação de qualidade nesse país. E nesse sentido, gostaria aqui de mostrar uma matéria muito interessante de um projeto de destaque na Universidade Federal de Santa Catarina, projetos que são ameaçados pelos cortes de gastos em bolsas e pesquisas que a gente tem aí, e assim encerro aqui a minha fala, inclusive estendendo alguns segundos. Obrigado. Uma roupa com sensores para avisar deficientes visuais que logo à frente existe um obstáculo. Outra com um sensor também que comunica familiares através de um aplicativo de celular sobre a queda de uma pessoa idosa ou um deficiente físico.
Isso existe e foi criado em Blumenau por esses acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina, visitados nesta terça-feira pelo vereador Bruno Cunha. O parlamentar enalteceu o trabalho universitário do campus da UFSC aqui na cidade. Sou professor, eu continuo mesmo com a minha vida pública em sala de aula, eu fiz enfrentamentos no parlamento até do meu partido político por defender a questão da educação, e eu digo que essa aqui não deve ser uma luta partidária, mas deve ser uma luta suprapartidária. Todos os brasileiros, eu espero um país onde a gente tenha mais educacionistas, que as pessoas percebam que não existe nenhum país no mundo que se desenvolveu fazendo cortes na educação. Ao contrário, a gente tem que modernizar a educação, a gente tem que repensar alguns investimentos, tem várias coisas equivocadas que a gente tem que transformar, mas a gente não pode cortar, principalmente através do rótulo, através de um discurso fácil, raso, a gente generalizar e a gente fazer com que projetos sérios como esse, que transformam, que impactam a vida das pessoas, sejam cortados. Isso não pode acontecer. As roupas inclusivas começaram a ser desenvolvidas pelos acadêmicos em 2017. O projeto continuou no ano passado e ainda está em andamento. Deficientes visuais da Cevale e físicos da Bludef já utilizaram as roupas em concursos e desfiles de moda inclusiva. As jaquetas também são estilizadas e com referências a artistas locais ligados à inclusão. Então a gente quer mostrar várias dessas iniciativas estimulando aquilo que vem acontecendo. Esse é um grande esforço aqui da UFSC, dos alunos, dos professores, da direção, né, visando um projeto pioneiro que eu acho que tem muita viabilidade dentro de um assunto muito sério. Tanto em relação à inclusão das pessoas com deficiência, como também em relação a pessoas com idade, que acabam tendo algumas dificuldades, estão mais sujeitas a tombos, a quedas. Então existe aqui um estudo profundo que pode ter, inclusive, gerar um campo de mercado na nossa região, que já é caracterizada pela questão têxtil, então fica aqui também um alerta para várias empresas a possibilidade de uma comunicação, de uma expansão dessa ideia. Teu sonho é daqui a pouco ver isso aí no mercado, quem sabe? Muito isso, e nem só isso, assim, mas muitas outras coisas, até nossa formação, né?